Olá, pessoal. Então, mais uma vez a gente está aqui, né, para gravar um Betoneira de Ideias. E dessa vez a gente vai conversar sobre ciência cidadã e herboviroses. Então, eu estou aqui hoje super bem acompanhada, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata, do curso de Engenharia Civil e Ambiental, aqui na Univale. E hoje eu venho com estudantes que não são os estudantes, né, da Escola Estadual Quintino Bocaiúva e da Antônio Ferreira Lisboa Dias. Né? São estudantes que acompanham a gente aqui no LEAS, já desde o começo de 2024. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como o projeto, né, na perspectiva deles, lidou com os territórios que eles habitam. É isso? Então, nós vamos começar essa conversa aqui, com cada um se apresentando, mas eu vou perguntar um pouco para vocês, já que a gente vai conversar sobre os territórios de vocês, né? Então, eu queria que a gente começasse assim, cada um se apresenta e conta um pouco do seu território. Como que é o seu território, né? Como que você percebe o território onde você habita, né? Tomando como referência a escola, que é o lugar onde a gente começou a nossa conversa, né? É o lugar onde eu conheci vocês, é o lugar onde a gente realizou boa parte das atividades do projeto. Quem quer começar? Mulheres primeiro, né, gente? As damas? Começarem aí. As damas Fica à primeiro. vontade, Damas primeiro. Não, sou homem. Primeiro as damas aí. Então, vamos lá. O meu nome é Alícia, eu fui estudante da Escola Estadual Quintino Bocaiúva, localizada no bairro Jardim Pérola. E o que eu percebi antes mesmo, né, de todas as etapas do projeto, é que o bairro sempre foi um lugar muito acumulativo quando se trata de lixo. Sempre foi um lugar muito cheio de lixo, as pessoas às vezes não tratavam direito dos lugares. Então, sempre foi um local que deixava a gente, vamos dizer assim, com uma pulga atrás da orelha. Então, depois do projeto, isso realmente ajudou a gente a perceber tudo o que estava acontecendo ali. Ok. Meu nome é Paulo Henrique Araújo Souto, eu sou colega da Alice na Escola Quintino Bocaiúva, do Jardim Pérola. E o que eu posso complementar o que ela falou é que no caminho que eu fazia todo dia para a escola, eu via um pouco de acúmulo de lixo em questão de toda a área que eu via, na questão da escola em geral do bairro e de regiões perto que a gente fez junto no trabalho, que coletamos informações. E é isso. Uhum. Aí a gente vai sair lá do Pérola e vir cá para pertinho da Univale, né? Conta para nós, Esther, então. Olá, pessoal. Meu nome é Esther. Eu tenho 18 anos atualmente. Eu sou uma ex-aluna agora da escola Dr. Antônio. E a trajetória que a gente fazia todo dia para ir para a escola sempre foi assim um trajeto que meio que em todos os caminhos a gente vê muito lixo acumulado, né? Em vários locais do nosso bairro a gente vê muitos pontos onde as pessoas jogam muito entulho, muita coisa que acumula, muita água parada também, né? E é isso que a gente consegue sempre perceber no nosso bairro, independente da estação, da época, sempre tem muito lixo no nosso bairro. Fala, pessoal. Me chamo Jean Carlos. Tenho 18 anos também. Sou da Escola Dr. Antônio Ferreira Lisboa Dias, aqui no Conjunto Si. E como todos aqui disseram, antes do projeto, é uma coisa que a gente também sempre percebia, que era o acúmulo de muito lixo, água parada, em específicos locais do nosso bairro. Uhum. Ok. E aí, assim, o projeto ele trouxe um tanto isso, né? A gente começou com todo mundo, né? A gente começou fazendo um mapeamento da escola, cartografamos, colocamos o mapa lá e a gente foi vendo, né? Onde que está a escola, onde que está cada lugar, assim, que é referência para vocês, né? Tanto lá quanto aqui. E aí a gente começou a olhar um pouco mais pro território, né? Com atenção para os pontos relacionados com a proliferação das arboviroses. Mas eu queria que a gente voltasse antes do projeto, né? Que vocês fizessem um exercício da gente voltar um pouco antes do projeto. Como que era para vocês? Vocês já tinham ouvido falar de arboviroses? Quando aparece essa palavra, né? Ou como que é que vocês pensavam as arboviroses antes da gente falar do projeto, assim? Porque certamente de alguma coisa vocês já tinham ouvido falar, né?
Sim, nas escolas sempre tem palestras, né, que falam sobre dengue, chikungunya, o mosquito em si, né? Só que antes do Leias ir para nossa escola, eu, pelo menos, não tinha os olhos muito abertos para essa causa no nosso bairro, né? Eu acho que todos os alunos estavam meio que desse jeito e tal. Porque é algo que, se não for falado, a gente também não vai prestar atenção. E se é falado uma vez no ano, ou uma vez em vários anos, é muito difícil a gente continuar dando continuidade a ter um olhar para essa causa do nosso bairro. Igual a Esther falou também, nas escolas sempre tem isso de dengue, zika, chikungunya, os cuidados e tal. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar da palavra arbovirose. Então, o Leias, ano passado, 2024, que eu participei, foi a primeira vez que eu tive contato com essa palavra, arbovirose, e fui entender que também tem a ver com o mosquito da dengue, né? E as doenças que eles transmitem. Então, foi bastante interessante também para a gente, lá da doutora Antônio, saber e aprender mais com o Leias sobre isso. Assim como o Jean, eu também não sabia a palavra arbovirose. Eu realmente descobri ela depois do Leias. Então, foi algo que eu até parei para pesquisar depois. Porque, assim como eles, eu também, a nossa escola, também fez parte do projeto tanto em 2024, tanto em 2025. Então, a gente foi se aperfeiçoando com aquilo. A gente foi descobrindo mais com o Leias. Porque antes daquilo, pra ser sincera, eu só sabia do pessoal da prefeitura que ia lá olhar e depois ia embora, e eu nunca mais me preocupava com aquilo. O pote de água, eu tive cachorro e agora eu tô tendo um gato. Eu não parava pra olhar quando eu tinha cachorro. Quem olhava eram meus pais. Então, nunca foi uma preocupação tão grande pra mim. Mas depois do projeto, eu realmente abri mais os meus olhos. Completando o que eles falaram, que em questão das palestras que apareciam nas escolas para falar dos mosquitos, o que eu percebi com o conhecimento que eu tinha há tempo atrás e agora no projeto, é que o Leias e o projeto que a gente participou falam mais de um termo técnico, complementou mais a área, enquanto as palestras eram tipo, toma cuidado com a parada, não sei o que, é isso, entendeu? E o Leias, ele meio que deu uma ampliada no conhecimento inteiro, que foi bom para a gente entender mais. Sim, o Leias, ele aprofundou mais no assunto e fez a gente ir atrás de se aprofundar no assunto também, entender como é que funciona as arboviroses, que eu também não fazia ideia de que palavra era essa. E foi muito bacana mesmo, porque é algo que a gente nunca viu um palestrante falar da forma que o Leias falou com a gente nas escolas. Então, na verdade, o nosso exercício é um tanto de falar mais escutando, né? Então, assim, a gente meio que coloca o mapa e aí vocês vão olhando pro bairro, pro território, para isso, para água que está parada, para o lixo que está ali. Então, assim, eu suspeito que tudo que vocês viram durante o projeto já tinha sido visto antes, ou não? Sim. Né? Então, assim, só que durante o projeto a gente vai marcando, né? Dizendo que vê. E aí isso passa a fazer um sentido. Mas é interessante que quando a gente fala do que vê, a gente pode se dar conta do que a gente sente, né? Do que a gente sente em relação ao lugar onde a gente vive. E aí eu fico pensando assim, o que vocês sentem? Porque todo mundo que falou aqui, né, vocês falaram da quantidade de lixo, das coisas que vocês foram percebendo, né, da água parada, de uma coisa aqui, né, foram se atentando para os fatores de risco que tem ali no território e tal. Como que você se sente no seu território hoje? Assim, quando você olha, né? Eu estou dizendo assim, no sentido de... É claro que a gente está falando das arboviroses, né? Como que vocês sentem a presença, né, das arboviroses no lugar onde vocês vivem? Está tranquilo? Está tudo bem? Mudou alguma coisa com o projeto? Antes vocês já ficavam preocupados com isso antes? Ou também nem estou preocupado agora? Como é que é? Eu não me preocupava nem um pouco antes. No máximo era tirar a água da planta, né? Pegava ali o pratinho da planta e jogava a água fora. Agora eu realmente abri mais os meus olhos.
Porque a gente começa a perceber mais, a gente começa a ter uma visão mais crítica. A gente começa a perceber, não, tá desse jeito, não era pra estar desse jeito. Mas, no geral, tirando, vamos dizer assim, a minha parte e a parte da minha família, porque quando a gente aprende, a gente ensina para as pessoas. É como se fosse automático. Mesmo a gente não percebendo, a gente acaba ensinando para as pessoas o que a gente aprende. Então, tirando ali no território da minha casa, eu acho que, no geral, eu não reparei nenhuma mudança. Eu acho que continua da mesma forma, para ser muito sincera. Mas aí a mudança aconteceu onde? Que a mudança não acontece no que tem em volta, né? Ela acontece onde? Ela acontece, primeiro, acho que ela vem da gente. O jeito que você olha o território onde você vive, o território continua o mesmo. Sim, continua a mesma coisa, Continua continua com os mesmos acúmulos ali, mas eu acho que abrir pelo menos os olhos dos estudantes das escolas que fizeram parte já ajuda ali. Já ajuda a abrir os olhos das outras pessoas, para as outras pessoas começarem a perceber que aquilo não devia estar daquele jeito. Vocês acham que muda, assim, a partir do momento que você participa de um projeto, em vez de, assim, né? Porque uma coisa é você assistir uma palestra, você, né, ouvir uma aula e depois marcar na prova, e outra coisa é você participar de um projeto de pesquisa, né? Vocês participaram de um projeto de pesquisa. Vocês acham que faz uma diferença? E, sobretudo, se para vocês fez alguma diferença na sensação de risco em relação às arboviroses? Muda alguma coisa no entendimento de vocês em relação aos fatores de risco? Assim, o que que torna esse território um território de arboviroses? Ou um território seguro em relação às arboviroses? Faz sentido o que eu estou perguntando? Só é difícil de responder. Mas eu acredito que o Leias, ele trouxe pra gente não só algo falado mais prático, né? E eu acho que isso foi o importante. Porque a gente foi lá e fez na prática. A gente viu, foi em todos os pontos onde a gente já tinha marcado com os nossos colegas, e foi lá colocando as tarjetas, pegando as armadilhas para as formigas, tudo. Então foi muito bacana, porque a gente pôde ver o que estava acontecendo em cada ponto que a gente tinha marcado. Entendeu? Olhar com muito mais atenção para aquilo que a gente tinha falado antes, entendeu? Lá nas nossas escolas. Eu estou entendendo o que vocês estão dizendo. E aí fico me perguntando, assim, né, sobretudo para os meninos aí que acabaram, né, ficando ouvindo mais, de que forma que o projeto mudou para vocês? Mudou alguma coisa para vocês? Não estou dizendo, e aqui eu não estou perguntando assim sobre o bairro, é sobre vocês que participaram, entendeu? Assim, para mim, pessoa, né, eu continuei com os mesmos hábitos, mas pelo menos eu mudei o meu jeito de olhar para as coisas. Hoje eu olho e vejo, né? Ou continua a mesma coisa? Você continua passando perto do lixo com a mesma tranquilidade que você passava antes? Não, particularmente para mim mudou bastante, entendeu? Porque eu não me atentava nem um pouco em ficar trocando água, tirando a água, né, reparando no lixo. Eu sabia que tinha os lugares onde tinha lixo e eu até, né, desculpa aí, mas eu até jogava um pouquinho no lixo também, né? Tava com uma coisinha lá, eu também jogava. Mas depois do projeto do Leias, eu comecei a me atentar muito mais com isso, entendeu? É tanto que a gente cuida também de um cachorro. E depois do projeto, eu comecei a reparar mais, limpar mais a vasilha da água, limpar o lugar onde ele fica, para não deixar lixo e nem água parada ali também. Então, para mim, particularmente, sim, mudou bastante o meu modo de pensar e o meu modo também de agir contra isso, entendeu? Para prevenir a proliferação do mosquito. Palavra difícil, eu falo assim. Pois é, mas até as palavras difíceis já estão saindo, tá vendo? Pois é. Isso. Depois dos 2 anos de projeto do Leias, a questão do olhar crítico da gente que participou aumentou. A questão que ele falou sobre trocar a vasilha de água, perceber mais, a questão não jogar mais lixo no lugar que não pode. Então, meio que realmente ampliou o nosso olhar crítico depois dos 2 anos do projeto. Deu uma melhorada. E aí a gente está aqui falando do projeto isso, projeto aquilo, mas pode ter gente que está vendo esse vídeo que não tem a menor ideia do que foi esse projeto, né?
Então, queria que vocês contassem um pouco sobre como foi para vocês, assim, das atividades que vocês realizaram, das coisas que vocês participaram, né? Porque foram muitas coisas, se a gente pensar que foram 2 anos, e aí vocês viram que no primeiro ano foi um pouco diferente do que aconteceu no segundo, né? Quais as atividades, o que marcou vocês nesse projeto? Uma coisa assim que você fala assim, o projeto do Leias, e aí você lembra, eu lembro do dia que a gente, enfim... Pesquisa de campo. Sim, eu ia falar isso A agora. pesquisa de campo e a vinda aqui na Univale no laboratório do Com Leias. certeza, Sim. marca Então demais. conta para quem está vendo esse vídeo, ouvindo o podcast, como que foi essa pesquisa de campo? A pesquisa de campo, como a Esté também já tinha dito, a gente, com eles lá do Projeto Leias, na nossa escola, a gente marcou os locais do nosso bairro onde fosse referência para a gente e que a gente achou que tivesse o maior foco do mosquito, né, das arboviroses, ou menor foco, ou, né, mais ou menos ali. A gente marcou um dia e a gente foi nesses pontos e colocamos as armadilhas, entendeu? Basicamente foi isso, o trabalho de campo. Eram armadilhas. Armadilhas. Armadilhas? Como é que fala o nome? Eu vi Não, trampa, né? Ovo a armadilha para quê? Ah, tá. Para coletar os ovos do mosquito. A ovitrampa é um vaso pequenininho assim, que aí tem uma tarjetinha que você coloca do lado do vaso com um clipe. Com um clipe você prega ali no potinho de vaso, no vaso. E coloca um pouquinho de água e deixa lá 3 dias. 3 dias. Com água. Com água, Aí depois você vai, depois dos 3 dias, você vai e pega, entendeu? E guarda a tarjetinha, joga água fora. Assim, joga água fora, lógico, por favor. Pra não ter... Não deixa eu... Como é que fala? Né? A Para larva, ele não proliferar. Entendeu? E pra mim a pesquisa de campo foi boa, bom, pelo menos a minha escola, por causa da interação ali também dos alunos, entendeu? É uma coisa que a gente fazia fora do horário de escola, fora do horário não, dentro do horário de escola, só que a gente não fazia na escola, né? Não era aquela coisa chata de ficar copiando dever, de ficar ouvindo o professor falando, não sei o quê, 2 mais 2, 4, não sei o quê, pi. Não foi, tipo, alguma coisa maçante, assim, pra gente. Não foi. sabe? Foi bastante divertido e leve pra gente fazer, entendeu? Além da resenha, que foi bom pra caramba. E aí o Paulo tinha falado da parte do laboratório. Como é que foi a parte do laboratório? A parte do laboratório, que foi nos 2 anos, a gente juntou a turma que foi responsável pelo Projeto Leias na nossa escola, num ônibus da Univale, e foi até o laboratório Leias. A gente pegou as tarjetas da pesquisa de campo que o Jean falou, e fomos no microscópio, contamos em cada mesa separada as nossas próprias tarjetas, que a gente pegou, esse lugar aqui é meu. Fomos, colocamos no microscópio e contamos os ovos a olho com o microscópio. A gente fez uma tabelinha na folha e foi uma coisa legal. Eu não sei se foi melhor a parte de campo ou se foi a parte do laboratório. Eu tenho uma dúvida assim ainda, que eu tinha que perguntar para vocês. Mas eu acho que a parte do laboratório foi um pouco melhor, porque a gente foi na Univale, rodou um pouquinho para ver como é que era o local e fomos dentro do laboratório realmente fazer o trabalho, contar os ovos. O ônibus foi bom demais. Então, aí eu queria perguntar para vocês, assim, esse projeto é o projeto de ciência cidadã, né? Então, nesse projeto, estudantes como vocês, né, as pessoas que participam do projeto, são tidos como cientista cidadão. O que significa para você ser cientista cidadão, ser cidadão cientista? Na hora que vocês olham para tudo isso que vocês estão falando. Parou para pensar? Não tinha pra pensar. Nunca tinha parado pra Eu pensar. sabia que a gente nem tinha nome. Pois é, mas são cidadãos cientistas. E aí, assim, fiquei escutando aqui o Jean falando, né? A gente organizou os lugares, marcou os pontos, depois aí a Esther falou, aí a gente foi testar as coisas, os lugares que a gente né, identificou, né? Aí a gente vem no laboratório, aí a gente vai coleta, vem no laboratório, faz. Quem é que faz isso? Isso é um projeto de quê? Ciências. É uma pesquisa científica, né? E como foi E trabalho depois vocês voluntário? apresentaram para o pessoal da prefeitura, não foi? Sim. Então, como resultado de uma pesquisa científica, né? Então, é um tanto isso, né? Ser cidadão cientista é
pesquisar, é realizar pesquisa científica, que é o que vocês fizeram. E a parte do cidadão também fala muito de reconhecermos o nosso território, né? Onde a gente mora e ter esse olhar para o nosso próprio bairro, para a nossa própria escola. Isso. E aí é que vem a grande questão, né? Se vocês, né, na medida que participam de um projeto de pesquisa de ciência cidadã, atuam como cidadãos cientistas, ou seja, né, pessoas que fazem pesquisa e que também atuam nesse processo de cidadania, né? Vocês acham que jovens como vocês podem influenciar mudanças no território de vocês? Eu acho que não. Você acha que não? Se for depender da juventude de hoje em dia, eu acho que não. Porque, igual a gente não tinha muito, não colocava a devida atenção nisso, entendeu? Então, por isso que é importante o trabalho do LEAS, para que nas escolas haja essa conscientização e que os alunos estejam mais cientes e que prestem mais atenção nisso, entendeu? Então, bom, o LEAS vai fazer a parte dele, né? Agora também depende dos alunos prosseguir com o projeto, dentro da sua casa e também na comunidade onde ele vive. Mas quando você, por exemplo, fala assim, eu também jogava lixo, agora eu já penso duas vezes. Mesmo que você jogar agora você já vai jogar diferente. Você já não joga com a mesma a jogabilidade. cabeça já vai Isso pegar. não é uma mudança? É uma mudança. Isso é uma mudança, É uma mudança. né? Quando você pensa assim, eu olhava para, eu não cuidava muito da água do cachorro, agora eu já não deixo a vasilha lá, né, enchendo de mosquito. Isso não é uma mudança? Entende? Então, assim, essas mudanças, elas podem ser pequenas. E uma outra coisa, sobretudo da escola de vocês, que no primeiro ano a gente foi, e aí um ponto unânime, todo mundo disse assim, tem o lixão. Tem o lixão, tem o lixão. Colocou lá as armadilhas no lixão. Quando foi no segundo ano, o que aconteceu? Não tinha mais lixão. Não tinha mais o lixão. Né? Então, as pessoas vão percebendo que precisam ter mudança. Né? A gente vai fazendo essas denúncias. Vocês acham que, por exemplo, quando vocês apresentaram os resultados para as pessoas da prefeitura, como que foi a reação delas? Espanto. Vocês lembram? Espanto, Vocês lembram do dia que vocês apresentaram? Sim. Talvez vocês não, porque vocês estavam muito no começo, vocês eram dos primeiros e estavam muito nervosos. Mas depois vocês foram vendo como que eles reagiam a cada apresentação, né? Então, e aí essas coisas, elas provocam mudanças, né? A gente conversar assim. Bom, mas vai que isso vai que é assim, que a juventude não tem poder para influenciar as mudanças. É difícil O demais. que vocês acham que a gente precisava fazer para poder provocar essas mudanças? Eu acho que ainda continuar mostrando a realidade onde a gente vive na prática, assim. Eu acho que a prática faz a gente ver mesmo o que está acontecendo no nosso território e tudo mais. Eu acho que é porque se a gente fizer essas coisas, como ela disse, vai ter pessoas que vão denunciar aquilo. A gente pode não denunciar, mas outra pessoa pode. Outra pessoa pode perceber até uma coisa mesmo que a gente não viu. E ela pode ir atrás de querer resolver aquilo. Mas se a gente for pensar aqui entre nós e dizer quem que é responsável, quando a gente olha a proliferação do mosquito nos bairros de Governador Valadares, quem que é responsável por ter mais ou menos mosquito num lugar ou em outro lugar, mais ou menos adoecimento num lugar ou em outro? Mesmos. Quem que é responsável por isso? Mas é a população, porque é a gente que joga o lixo ali. Sim. É a gente que deixa ele ali. Pra início de conversa nem era pra jogar, né? O lixão não ia aparecer do nada. Exatamente. Mas quem que cuida do lixão? Quem que cuida no sentido assim, de quem que vai resolver o problema do lixão? A prefeitura. Prefeitura? A prefeitura. A gente A como gente cidadão joga o também. Primeiro, não ia ter o problema se não fosse nós os causadores. Sim, Sim. mas eu já alguém tem penso que um resolver esse pouquinho aí. problema. E quem tem que Mas a resolver gente- esse problema pode ser tanto os cidadãos quanto pode ser a própria prefeitura. Por iniciativa dela mesma, por cuidar das pessoas, do cidadão. Entendi. Mas vivendo na cidade, do jeito que a gente vive hoje, é possível viver sem produzir lixo? Não. Não. Não, a gente praticamente produz. possível.
né? E aí, quem é que vai fazer a destinação correta desse resíduo? O que eu estou querendo dizer, no final das contas, e que vocês já disseram aqui, é que, assim, não é ou as pessoas ou a prefeitura. E aí, a hora vocês falam assim, é a prefeitura. Não, são as pessoas. Por que a gente nunca vai chegar na resposta? Porque, na verdade, são as coisas juntas, né? É um processo de corresponsabilidade. A gente provoca a prefeitura. A gente faz o que vocês fizeram, ir lá e apresentar os nossos resultados. Né? E aí eles tomam atitude também. Então, a gente toma cuidado de acondicionar o lixo corretamente. E eles vão fazer a coleta e levar para o aterro. Sim. Entende? Então, assim, é cada um fazendo a sua própria parte. Bom, a conversa está boa. Nós já estamos aqui conversando há um tempo, né? E aí, para a gente poder fechar a nossa conversa, queria ouvir de cada um de vocês o que vocês acham. Então, assim, né, a gente começou com o projeto em 2024, fez o primeiro piloto lá no CIR, construiu, aprendeu a fazer ciência cidadã com vocês lá. Aí, depois a gente deu uma aprimorada lá na Quintino Bocaiúva. Nesse ano, a gente deu mais uma incrementada no projeto e convidou mais colegas de vocês, né? E no ano que vem a gente vai continuar com esse projeto, né? O que vocês acham que a gente precisa ter em mente, né, para a continuidade desse projeto no ano que vem? O que vocês acham que a gente pode ou incrementar, ou que precisa ser mantido, ou algo que realmente pode ser deixado de lado, não precisa repetir? O que vocês acham que é necessário para a continuidade do projeto? Acho que é a ampliação da questão da conscientização, que, por exemplo, você pegou, na nossa escola foi uma turma, não sei, nas suas escolas só foi a sua turma que foi no trabalho? Não, foi mais? duas. Teve Então, do segundo ano também, sinceramente. A nossa foi só a nossa turma do terceiro ano. Eu acho que seria bom ampliar a conscientização, tipo, ampliar as escolas, como você falou que ampliar as escolas em questão dentro das escolas, das turmas, para deixar mais descentralizado a conscientização, ampliar mais o conteúdo. Ok, vocês acham que isso é suficiente? E aí a gente repete a mesma receita? Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acredito que sim. Eu acho que podia fazer mais jogos, porque é um jeito descontraído de ensinar, sabe? Porque vocês explicam. Chega e explica. Como você pode colocar isso na cabeça do jovem? Alguma coisa descontraída. A vida na Univale é algo descontraído, mas é que a gente já aplica o que a gente aprendeu nos jogos. Os jogos a gente colocou em prática, como por exemplo, teve o Quem Sou Eu? Gente, eu gostei muito do Quem Sou Eu. Apesar de eu não ter ganhado, mas isso aí é detalhe. O Quem Sou Eu ensinou, tipo, tanto quem já fazia parte do projeto em 2024, que já sabia, tantas pessoas que chegaram em 2025, que, como o Paulo disse, foi só a nossa turma, e como o ano passa eles misturam os alunos, quem era de 2024 já sabia. Quem chegou em 2025 aprendeu ali com Quem Sou Eu. Então, é coisa que vai ajudar bastante os alunos. Mais alguma coisa que vocês acham? Eu concordo com tudo. Eu também concordo. E a gente continua o projeto nas escolas. Por favor. Ok, gente, aqui, obrigada de coração a vocês. Quero também agradecer os professores de vocês, né, que fizeram a indicação. E é isso, Betoneira fica aqui e até mais.